Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucielda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. No vídeo de hoje, eu trago passo a passo da modelagem de um pijama infantil. Esse vídeo é atendendo a pedido de inscritos aqui do canal. E lembrando para você que quer comprar um molde digital desse pijama, o link de compra fica fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. São moldes em PDF que você faz a compra e recebe no seu e-mail. Mas agora tá querendo aí aprender o passo a passo de toda essa modelagem? Vem comigo, vamos pro vídeo! E aqui vamos para essa modelagem. Para fazer esse pijaminha, para fazer o molde dessa peça, nós vamos precisar das bases de modelagem infantil. Aqui eu tô com a base completa, ó. A blusa, frente e costas, base de blusa, manga e também a base da calça, frente e costa. Essa base que eu vou usar aqui é o tamanho 2 anos. Eu tenho vídeo aqui no canal ensinando a fazer tudo isso aqui passo a passo, só que lá no vídeo eu estou fazendo para o tamanho de 6 anos. Mas eu deixei uma tabelinha auxiliar para ajudar vocês, onde vocês vão poder, a partir do vídeo, fazer o molde com qualquer tamanho que está lá na tabela, qualquer tamanho infantil, que o infantil vai do 2 anos até o 8 anos, tá? Aqui eu vou usar essa, tamanho 2 anos. Já fiz a cópia aqui da parte da blusinha. A calça eu vou copiar, fazer a cópia já construindo o molde. Mas aqui a blusa eu fiz a cópia exatamente aqui, ó, frente e costas, da forma que eu tenho aqui nas minhas bases. Vou iniciar aqui com a blusinha do pijama e vamos aqui para as alterações. Primeira coisa que eu vou precisar fazer aqui, vou iniciar pela frente, é dar uma folga aqui nessa peça. Porque a base, ela é muito certinho lá no corpo, tá? Isso aqui são as medidinhas justas que eu tenho lá na tabela. Então, principalmente para o pijama, né, que é uma peça mais soltinha, mais folgada, para ficar bem à vontade lá no corpinho da criança, eu preciso acrescentar folgas. Aqui na lateral da blusa, eu vou acrescentar 2 centímetros, tá? Justamente para ele ficar bem soltinho. Então, eu venho aqui, ó, na lateral e vou acrescentar esses 2 centímetros de folga. E eu venho colocando assim até chegar aqui na barra. Vou pegar aqui a minha régua de curva para fazer aqui essa lateral. Posiciono dessa forma, ó, da cintura para o quadril e já faço aqui um pouco dessa curva. Virando assim a régua, eu faço mais um pouquinho para suavizar aqui a curva de cintura. E agora com uma régua reta ou com um esquadro, eu faço esse complemento aqui até a cava. Outra folga, gente, que eu vou colocar aqui é na cava. Eu vou descer essa cava, ela é mais justinha. E a cava do pijama, eu desço aqui, ó, 2 centímetros para dar uma folga, né, para ficar mais à vontade e também para poder larguecer um pouco lá a manga. Lembrando, gente, que esses valores que eu tô usando aqui para esse tamanho, vocês podem fazer com qualquer tamanho da tabela, tá? Qualquer tamanhozinho daquele lá, entre o 2 até o 8 anos, vocês podem usar essas mesmas medidas que eu tô colocando aqui. Fiz aqui a marcação, ó, da cava para baixo, 2 centímetros. Eu vou refazer a curva aqui dessa cava. Vou girar assim um pouco mais a régua para a partezinha menor, porque aqui como é uma base, como é uma peça, né, infantil, as curvas são bem pequenas. Girando aqui a minha régua, ó, já consegui um encaixe entre o traçado original da cava e os 2 centímetros aqui que eu desci. Agora eu vou refazer essa cava e aí ficou dessa forma. Outra parte que eu vou precisar acrescentar é aqui no comprimento, tá? O pijama, ele é sempre maiorzinho, mais compridinho aqui. Então, eu vou descer aqui 5 centímetros. Isso aqui é também de acordo com o gosto de cada um. No meu caso aqui, eu quero realmente deixar essa peça maior aqui para a parte da barra, tá? Se você quiser, você pode descer um pouquinho menos ou até deixar mesmo aqui no tamanho da base.
Fiz aqui as duas marcações descendo os 5 centímetros. Eu vou descer um pouquinho essa linha aqui, ó, do centro. E usando aqui o meu esquadro, vou posicionar nesses 2 pontos para fazer aqui a linha da barra. Esse complementozinho aqui eu posso fazer com a reta mesmo, régua reta, ou com o esquadro. Feito isso, eu vou fazer uma marcação aqui entre a altura da cava e o meio aqui da frente. Dessa forma, ó, posiciono o esquadro lá na cava e posiciono ele retinho aqui na frente. Faço aqui uma marcação. Fiz a marcação aqui de altura da cava, que vai servir para o decote. Eu vou entrar aqui, ó, no ombro, 2 centímetros. Feito isso agora, eu venho com a minha régua reta, faço aqui uma linha entre esses 2 pontos. Faço uma linha, ó, dessa forma. E aqui ficou um bico, né? Se formou um bico, eu vou suavizar um pouquinho usando aqui a minha régua curva. Vou posicionar aqui a régua, ó, dessa forma, só para conseguir dar uma suavizada nesse biquinho que formou aqui no final do decote. Então, vai ficar assim. Ficou pronta aqui a parte frente. Eu vou colocar agora as margens de costura. Margem de costura vai ser 2 centímetros aqui para a barra. E o restante aqui eu vou colocar meio centímetro. Porque eu vou fazer essa peça no overlock. Então, por isso que eu vou colocar essa margem de meio centímetro. Se você for fazer na reta ou na máquina doméstica com o zigue-zague, aí você pode colocar um pouquinho mais de meio centímetro. Para colocar a margem aqui, você pode pegar a fita, ó, e vir aqui medindo. Vou começar medindo aqui a barra. Faço só 2 marcações de 2 centímetros para fora aqui da linha do molde. Já venho aqui com uma régua e faço o complemento aqui do restante dessa margem. Essa parte aqui, como eu vou colocar só meio centímetro, é só realmente o meio centímetro aqui, ó. E eu vou colocar assim a mão livre. Se você tiver dificuldade, você pode vir aqui com a fita métrica, vai medindo e vai colocando a sua margem de costura. Colocado aqui a margem de costura, ficou dessa forma. Vou passar aqui para a modelagem da parte costa. Aqui para a parte costa, eu já vou iniciar também colocando aqui os 2 centímetros de folga, da mesma forma que eu fiz lá com a parte frente, ó. Já venho aqui medindo e marcando essa margem essa folga de vestibilidade em toda a lateral aqui da peça. Em seguida, eu já venho aqui com a régua, posiciono para fazer aqui a linha lateral. Feito aqui a marcação da linha lateral, eu vou fazer o mesmo procedimento aqui para descer a cava, ó. Marco os 2 centímetros da cava para baixo e com a minha régua curva, eu refaço essa curvinha aqui da cava. Sempre posicionando dessa forma, ó, entre a marcação e a linha original aqui da cava. Feito isso, agora eu vou acrescentar aqui os 5 centímetros no comprimento, marcando da mesma forma, da barra para baixo. Vou refazer aqui a linha. Aqui eu refiz a linha da barra, fiz o complemento aqui da lateral e vou também precisar entrar aqui os 2 centímetros no ombro, da mesma forma que eu fiz com a parte frente. Feita essa marcação aqui do ombro, eu vou descer no centro-costa apenas meio centímetro. Marquei aqui o meio centímetro e vou refazer essa linha do decote. Posicionar assim o meu esquadro certinho. Faço um pouquinho aqui, ó, em linha reta
E depois é só fazer o complemento aqui para o ombro usando a régua curva. Posicionei assim certinho, ó, essas peças infantis, a gente tem sempre que estar procurando o encaixezinho menor da régua, né? Porque são curvas bem pequenas. E aí ficou dessa forma, tá pronto aqui a parte costa. Agora eu vou colocar a margem de costura da mesma forma que eu fiz aqui com a frente, ó. 2 centímetros na barra, meio centímetro no restante. Colocado aqui a margem de costura da parte costa, agora vamos para a modelagem da manga. E aqui para a modelagem da manga, eu já estou com a base, vou fazer uma dobra aqui, bem no centro da manga, e vou posicionar aqui no papel. Venho aqui e faço a cópia de toda essa metade aqui da manga. E vou acrescentar agora a minha folga. A folga, ela vai ser da seguinte forma, ó. Aqui na lateral da manga, eu vou colocar 2 centímetros. E no meio da manga, eu vou acrescentar 1. Por que que eu vou fazer dessa forma? Porque aqui, além da largura que aumentou, que foram 2 centímetros na lateral, eu também desci, tá? Então, quando eu desço aqui essa cava, eu tenho um aumento, né, da minha cava automaticamente. Então, se eu colocar só os 2 centímetros aqui da lateral, provavelmente a manga ainda não vai encaixar certinho aqui na cava. E também, gente, eu coloco aqui esse centímetro porque a base da manga é como a base do corpinho. Ela é bem justinha, você pode ver que ela é estreita. Por quê? Porque ela é justinha realmente. Então, fiz aqui a cópia desse primeiro lado. Vou agora marcar 1 centímetro aqui, ó, no centro, a partir dessa linha. Dessa forma. Fiz 2 pontos de marcação. E agora eu vou posicionar, eu copiei esse lado. Agora eu vou copiar o outro, posicionando exatamente na marcação aqui de 1 centímetro. Então, aqui, ó, posicionei certinho, vou virar aqui esse lado e faço aqui a cópia do restante. Feito aqui a cópia, ó, da outra lateral, faço o complementozinho aqui em cima e aqui na parte de baixo também. Aqui eu vou acrescentar os 2 centímetros em cada lateral dessa manga, tanto aqui no finalzinho, ó, da cabeça da manga, como também aqui próximo à barra. Fiz as marcações aqui de lateral, venho com uma régua reta ou com um esquadro e passo uma nova linha aqui para formar a lateral da manga. E assim eu tenho aqui, ó, o acréscimo dos 2 centímetros e ainda tenho essa folguinha que eu coloquei aqui no meio de 1 centímetro. E outro ponto importante é diminuir aqui no comprimento a largura do punho. A largura do punho são 3 centímetros, então eu vou fazer 2 marcações aqui, ó, subindo esse valor dos 3 centímetros. Fiz a marcação, posiciono aqui a régua e passo uma nova linha aqui pro final da manga. Isso aqui vai ficar de fora, né? Porque vai ter o punho, tá? Então, ficou dessa forma. Aqui a manga, eu vou colocar agora as margens de costura. E no caso aqui da manga, é tudo meio centímetro, né? Porque como eu já expliquei, eu vou costurar na overlock. Colocado aqui a margem de costura, ficou dessa forma. Eu já vou aproveitar aqui esse mesmo molde e vou fazer a marcação de manga curta, para esse molde ficar com essa opção de fazer com a manga longa ou com a manga curta. Para manga curta, eu vou marcar aqui, ó, no finalzinho da cabeça da manga, na lateral, 4 centímetros de um lado, 4 centímetros aqui do outro e vou passar uma linha reta. Então, isso aqui é que vai ser a manga curta, tá? No caso da manga, gente, quando a gente vai fazer aqui a barra, que é um pouquinho mais larga, 2 centímetros, precisa sempre lembrar de deixar aqui, ó, aquela inclinaçãozinha, que a gente chama de chanfro, para quando virar, encaixar, tá? Eu vou fazer aqui, só para vocês entenderem, vou fazer aqui só de um lado, que seria mais ou menos isso aqui, ó.
São 2 centímetros aqui na barra. E aí, precisa ficar com essa saídazinha aqui pro encaixe, né? Porque daí, quando dobrar, ela já fica com esse encaixe, tá? Eu não vou fazer aqui porque eu não vou retirar esse moldezinho da manga. Então, eu vou deixar dessa forma mesmo. E se você quiser deixar separado aqui a manga curta e a manga longa, você pode transferir para outro papel com a carretilha e acrescenta aqui a sua margem de 2 centímetros. Então, tá pronta aqui a parte da manga e eu vou fazer agora os acabamentos. O punhozinho aqui da manga longa e o acabamento que vai aqui na parte frente. E para fazer esse acabamento, eu preciso medir aqui, ó, do ombro até chegar no finalzinho aqui na barra, sem a margem de costura. Medindo aqui, eu tenho 38 centímetros. Preciso acrescentar também o decote da parte costa. Então, eu já venho aqui com a fita, da mesma forma, ó, e faço a marcação. Então, eu tenho aqui 46 centímetros, juntando aqui essas duas partes, e eu vou diminuir apenas 1 centímetro para ficar aqui mais aconchegado na parte do decote, a hora que a gente for costurando a tira, tá? Então, deu 46, eu vou diminuir 1 centímetro, vai ficar 45. Eu vou fazer aqui um retângulo com essa medida de 45. 45 aqui com a largura de 5 centímetros, porque no final, ó, eu vou fazer com 5, quando ela tiver dobrada aqui e costurada na frente, aqui do pijama, vai ficar com a largura de 2,5 centímetros. Então, eu venho aqui, faço essa marcação, ó, dos 5 centímetros, faço outra marcação aqui do outro lado, mesma coisa. E agora, fecho esse retângulo posicionando assim, em uma marcação de um lado e em outra marcação do outro. Prontinho aqui o acabamento da parte frente, eu vou colocar a margem de costura aqui de 0,5 centímetro. E esse lado eu vou deixar sem a margem, porque ele vai ser colocado na dobra. A gente vai colocar na dobra do tecido para ficar aqui o acabamento todo inteiro. Vou passar para a modelagem do punho. Pro punho, eu venho aqui, ó, vou medir essa parte sem a margem de costura, 18 centímetros. Eu vou diminuir 2 centímetros. Então, vai ficar 16 com a altura de 6 centímetros. Faço aqui a marcaçãozinha, ó, dos 16 e com a altura de 6. Fiz aqui as duas marcações de 6 centímetros, venho com uma outra reta para fechar esse retângulo e tá pronto aqui o moldezinho do punho. Vou acrescentar aqui margens de costura no acabamento da parte frente e também aqui no punho. Vou acrescentar aqui a margem de 0,5 centímetro. Colocado aqui, ó, as margens de costura, agora eu vou recortar aqui todas essas partes. Bem, e aqui eu recortei todas as partes, ó, ficou dessa forma. Agora vamos para a modelagem da calça. E aqui para a modelagem da calça, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Vou colocar aqui a parte frente, coloco assim um pouquinho inclinado e prendo aqui com esses pezinhos. E aqui com a parte costa, eu vou posicionar da seguinte forma, ó. No finalzinho aqui, vai ficar bem certinho, encostado aqui uma com a outra. E aqui no meio, eu vou abrir o espaço de 3 centímetros para dar uma folga aqui nessa peça. Aqui no finalzinho, eu já vou posicionar aqui com um pezinho também, ó. E aqui próximo ao quadril, eu dou a distância dos 3 centímetros, faço a marcação e trago a lateral da parte costa para essa marcação. Feito isso, eu vou fazer aqui uma linha, vou fazer o contorno aqui dessa parte do gancho e do entreperna, aqui da frente e da parte costa.
Feito aqui o contorno, agora eu posso retirar aqui as duas partes do molde. E aqui, ó, vou usar o esquadro para fazer uma linha reta aqui do final da calça. E aqui na parte do gancho, eu vou subir 2 centímetros. Eu vou subir 2 centímetros para dar uma certa folguinha também aqui no gancho, tá? Se você gostar do gancho mais soltinho, você pode até subir um pouquinho mais. Vou subir aqui os 2 centímetros na parte frente e vou subir também aqui na parte costa. Nessas duas marcações, eu faço uma linha reta. E aqui na parte costa eu vou fazer o complementozinho dessa linha, exatamente como ela vem subindo ali. E aqui perceba que ela ficou um pouquinho inclinada aqui para a lateral, não precisa ficar tanto assim, então eu vou entrar aqui 1 centímetro. Entrei aqui esse centímetro, passo uma reta aqui em direção à curvinha do gancho. Aí ficou dessa forma, ó, aqui é a frente e aqui as costas. E aqui antes de ir para a margem de costura, eu já vou diminuir aqui no comprimento o valor do punhozinho que tem aqui na perna da calça, que é de 3 centímetros. Então, eu já venho aqui, faço essa marcação dos 3 centímetros e tiro, né, passo uma nova linha, diminuindo aqui os 3 centímetros que vai ser do punhozinho aqui da perna. Feito isso, agora é só colocar a margem de costura. Margem de costura aqui vai ser de meio centímetro, da forma que eu fiz lá com a parte da blusinha também. Agora, aqui na cintura, a gente precisa colocar a largura do elástico que vai usar. Se você for usar elástico de 2 centímetros, então você coloca a margem de 2 centímetros e assim sucessivamente. Eu vou usar elástico de 3 centímetros, então aqui eu vou colocar a margem de 3 centímetros para o elástico. Da mesma forma que eu fiz lá com a parte da blusinha, ó, venho aqui, faço 2 marcações e venho depois com uma régua reta ou com um esquadro para fazer o tracejado aqui de margem de costura e o restante aqui tudo com meio centímetro. Colocado aqui toda a margem de costura, agora eu já vou aqui pro punho da perna, né, que a gente vai usar aqui no final da calça. Eu vou medir aqui para ver quanto que ficou. Ficou aqui, ó, 24 centímetros e aqui nessa parte da perna eu diminuo 2 centímetros. Então, vai ficar 22. Eu vou fazer aqui um retângulo com 22 centímetros e com a altura de 6 centímetros. Então, eu já marco aqui na lateral essa altura de 6 centímetros. Feito aqui as 2 marcações dos 6 centímetros, vou fechar esse retângulo. E agora eu vou colocar a margem de meio centímetro. Colocada aqui a margem de costura do punho aqui da calça, tá pronto isso aqui, agora eu vou só recortar. Bem, e aqui eu finalizei o molde, E esse foi o nosso conteúdo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, porque no próximo eu vou mostrar o corte e a costura completa aqui desse pijaminha. Deixa também aí um curtir no vídeo se você gostou, compartilha com mais pessoas, deixa um comentário aqui me falando o que você achou desse conteúdo ou o que você tem achado dos nossos conteúdos aqui do canal. Lembrando que para quem quiser comprar o molde desse pijaminha com os tamanhos de 2 até 8 anos, o link de compra fica fixado aqui sempre no primeiro comentário do vídeo. Então é só clicar aí e fazer a sua compra. Esse foi o nosso conteúdo, espero muito que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.